Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o professor Leandro Carnal, mais uma vez, obrigado pela moral, cara. Tô que nem herpes, tô voltando, né? Porra, eu adoro quando isso acontece, pra ser sincero. Tava te falando aqui, na verdade a gente tava conversando um monte aqui antes de começar, o que eu sempre considero, tem uma galera que chega aqui tensa pra caramba, aí fica, porra, aí eu chamo o cara entra no estúdio mais cedo, a gente começa a trocar uma ideia, não sei o quê, pro cara aí ficando mais tranquilo, né? Quando é uns cara que nem tu, assim, eu chamo pra gente ficar aqui trocando uma ideia pra fazer isso comigo, pra eu ficar mais suave, entendeu? Pra ver que o cara também tá no mesmo, não no mesmo patamar, mas no mesmo planeta que eu, né? É porque, como a gente deu aula, você também deu aula para adolescente, para criança, isso é muito mais fácil conversar com adultos num ambiente controlado. Uhum. Então, eu não fico tenso nesses ambientes. Eu acho que é muito mais difícil ser um professor numa sala de aula com 35 alunos do que conversar sentado numa mesa. De fato, assim, é muito mais gostoso. Professor, a gente tava conversando um monte antes aqui de começar, mas a gente, propositalmente, eu não quis tocar no papo da inteligência artificial, que eu queria, ouvir o que queria que todo mundo ouvisse na real, o que tem para dizer sobre isso, né? Bom, para começar, a gente está vendo uma tecnologia que ela promete uma transformação, no mínimo, do nível da internet, né? Tem gente falando que é uma coisa que vai ser ainda mais grandiosa, né? Se a gente for pensar como era a internet antes daqueles nossos 56 kbps lá da discada, que a gente, para ouvir uma música, por exemplo, a gente tinha que esperar chegar de algum lugar e tudo mais. E naquela época a gente estava vendo já uma transformação e uma conexão com o mundo. Quem não lembra lá de 2001, 2002, o primeiro filme que a gente começou a ver transferido pela internet, eu lembro, era o Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha. A galera fazendo pirataria. Então, hoje a gente vê a possibilidade de existir um programa como esse, né? Que não dava para imaginar isso quando a gente estava falando da internet lá atrás, no modem de 56 kbps, quando a gente estava descobrindo o Google, né? Cara, a inteligência artificial, tem gente dizendo que a gente está mais ou menos nessa época. Imagina quando a gente chegar na fibra ótica, entre aspas, aqui, da inteligência artificial. A gente já olha para ela como uma solução, às vezes até grande demais. A gente viu pessoas usando inteligência artificial como se fosse psicólogo, por exemplo, né? O que você está vendo? Como é que a gente está... Essa ferramenta, na tua opinião, somado aos hábitos de consumo de internet que a gente já tem em 2026, que tem a ver com o custo de atenção das coisas, né? A gente fica menos tempo, ou tende a ficar menos tempo, cada vez mais raras pessoas leem um livro, por exemplo. Mais a inteligência artificial e o avanço dessas tecnologias, a gente vai fritar, ou a gente vai ficar como? Quase sempre as pessoas perguntam, Igor, sobre o futuro, não? O dramático para o historiador é que, com alguma sorte, eu sei alguma coisinha do passado, mas o futuro, o que vai acontecer, é muito difícil. Estamos diante de uma grande mudança. A Revolução Industrial ela liberou o ser humano em parte de uma parte do trabalho braçal. As máquinas fizeram. Ainda que a Revolução Industrial se faça com trabalho humano associado a máquinas. Pelo contrário, o surgimento das máquinas aumentou a prisão do trabalho para muita gente. Trabalho infantil, trabalho feminino e assim por diante. A nossa inteligência artificial está prometendo fazer o mesmo pelo cérebro. Ou seja, libertar as pessoas desse peso de procurar. Quando você citou o início da internet, eu acompanhei o início da internet, acompanhei a revolução que significa isto. Sou a geração, eu sou um baby boomer, eu sou de 63, provavelmente o penúltimo ano baby boomer, outros datam como último. Eu acompanhei essa revolução. Memória. Eu me lembro das coisas de 256 megabytes, eu lembro das coisas de 500 megabytes, eu lembro das coisas chegarem a 1 terabyte. Né? Hoje nós temos aqui um 4 bytes de nonilhões de bytes. É um seguido de 30 zeros. Porque esta internet das coisas, mais a inteligência artificial, ela vai pressupor uma nova medida. Nós não podemos nem imaginar o que seja um petabyte. Não podemos nem imaginar isso. Se o homem foi à Lua com memórias de computadores que hoje estariam menores do que do meu celular, então o que significa isso?
O Yuval Harari, no livro Nexus, fala dessa visão ingênua de conhecimento, que as pessoas acham que quanto mais conhecimento, mais livre você será, o mundo será mais liberto. Nós não mexemos apenas na capacidade de busca e de pesquisa. Então, existe um patamar que seria o patamar que você citou, o patamar do Google. Ao invés de eu abrir a Barça ou a Britânica, eu acesso o Google. Então, eu acelerei a busca. O que faz a inteligência artificial é o que mais se aproxima do próprio cérebro humano de criação. É uma inteligência artificial generativa, geradora de coisas. E já há uma super inteligência artificial. Ela tem consciência. Um recente diálogo com um intelectual, ele constatou, eu acabei de fazer um longo diálogo que está indo ao ar também com Claude, sobre contradições, sobre Claude me agradando, perguntas por que escolheu um nome que em latim quer dizer o que manca, né, Cláudio, aquele que manca. Por que ela escolhe esse nome? Acabei de gravar uma longa conversa com a Claude, com o Claude, não sei se é it, ele ou ela, e dá respostas muito interessantes. Mas ao expandir a memória, e não é apenas a expansão da busca, é a capacidade de equalizar as pessoas, já que você e eu e qualquer pessoa aqui, sabendo alimentar o prompt, nós faremos um texto de qualidade. Perfeito. Né? Eu posso equalizar habilidades, como se eu adquirisse uma capacidade nesse momento de estar ao lado de grandes autores. Não há ainda uma inteligência artificial, apesar do nome ser usado. O que nós temos é um sistema que vai reunir tudo que é feito. Metáfora que o Marcos Brus usa no livro Seremos Dados é um espelho. O espelho sempre mostra o passado. Então eu posso pedir à minha inteligência artificial, faça um texto imitando Clarice Lispector. Ele vai fazer um texto muito bom. Se eu der o prompt e for educando, vai dar um texto muito bom. Mas nunca causará o impacto que em 1943 teve a Clarice quando lançou Perto do Coração Selvagem, ou A Paixão Segundo GH, e outros textos, ou A Hora da Estrela, seu último romance. O que significa isso? Eu tenho uma internet espelho, uma atividade espelho que mostra o passado, que não pensa ainda, apenas simula o pensamento humano, mas ela está crescendo exponencialmente, mais do que geometricamente. Significa que talvez em breve sente. Você diz que a grande revolução, você indicou, para mim, a maior revolução será o dia que esta inteligência artificial for associada a objetos antropomorfos, a robôs, e você tenha disponível no mercado, por exemplo, um robô amigo, treinado para lhe agradar. Um robô amigo que só queira escutar, concorde com você, que só diga expressões como é fogo, é difícil, é foda, eu te entendo, é foda. Acabou a humanidade, né, professor? E que eu possa escolher, já pensou, todo o seu imaginário sexual, não precisa desenvolvê-lo, não queremos, mas no corpo perfeito que você deseja e dizendo o que você quer. E você possa educá-lo. Não, um pouco mais submissa, um pouco mais atrevida, um pouco mais... E você pode decidir os decibéis do gemido da sua companhia. O dia que surgir isto sim é uma revolução, porque esta particularização, essa customização da atenção vai ter chegado a um ponto incontrolável. Se eu posso fazer hoje terapia, eu conheço uma pessoa que faz com inteligência artificial, imagina quando for customizado ao ponto de ser um ser humano sentado, me entendendo. E quando apontar contradições, aponte no grau que eu quiser. Você não deve me contrariar completamente, você pode dizer que aqui eu poderia ver esse aspecto, mas deve sempre me apoiar. É melhor que qualquer terapeuta. Não sei se é mais eficaz, mas é melhor. Eu fico pensando, esse cenário que você está descrevendo aí, ele me parece perfeitamente possível, sabendo que agora o que falta para que isso seja possível é o tamanho do contexto das LLMs, né? Então, à medida que isso vai expandindo, ele vai conseguindo carregar todas as informações de um paciente específico, isso vai se tornando possível.